Olá pessoal, nessa terceira aula que chamamos Pedagogia da Política, eu quero tratar com vocês sobre a mini reforma eleitoral que a Câmara Federal acabou de aprovar e está indo para o Senado. Eu me baseio numa crítica de um texto feito por Raul Ponte que é uma referência nossa no debate do sistema político eleitoral, entre tantas outras. E ele diz, a primeira questão que ele aponta, que mais uma reforma do sistema político eleitoral sem nenhum debate com a sociedade brasileira, nem mesmo com a base filiada dos partidos políticos que votaram na Câmara Federal. Aliás, o último texto votado, a maioria dos deputados conheceu na hora, porque o relator foi alterando. E eu queria tratar de alguns pontos que estão sendo alterados e que a gente espera que no Senado ainda tenha correção. Primeiro, que o sistema político eleitoral uninominal, ou seja, vota numa pessoa, ele sem lista, sem uma vinculação programática, ele traz uma distorção muito importante e é mantido. E esse sistema também de teto e de mínimo que dá uma distorção na representação, né, de estados menos populosos serem mais representados que estados mais populosos. O financiamento eleitoral é outro ponto importantíssimo. Nós lutamos muito para acabar com o financiamento empresarial de campanhas. Ele passou a ser um financiamento possível, um apoio individual de CPF. No entanto, as práticas de financiamento demonstraram ainda que a materialidade dos partidos que são financiados por empresas aparece no nome de vários empresários da mesma família, mesmo sobrenome, aparece doando individualmente. E isso não foi mudado agora, aliás, ao contrário, foi ampliada a possibilidade do percentual de imposto da renda da pessoa que ela pode contribuir para as campanhas eleitorais. E os fundos, o fundo eleitoral, que é o fundo público, que foi criado para dar mais igualdade entre os candidatos e candidatas, que é um fundo financiado pelo povo brasileiro, ele na verdade não teve um avanço na transparência. Infelizmente, aponta muito bem o nosso companheiro Raul, os critérios de utilização dos fundos, eles são critérios que beneficiam os homens brancos, os deputados e mesmo deputadas que já estão estabelecidos acabam dominando a produção dos critérios. Mesmo as regras eleitorais que estabelecem percentual para mulheres e para negros e negras e a população LGBT candidata são burlados, a ponto que tramita na Câmara Federal um projeto de lei dando anistia aos partidos por não cumprirem essas cláusulas. Mas esta mini reforma, infelizmente, tenta ajudar os partidos a burlar o financiamento das mulheres, por exemplo, de gênero. Vocês sabem que nós avançamos na última reforma para as federações. Então, terminou as coligações, partidos de projetos diferenciados coligavam e concorriam juntos. Bom, isto foi proibido e foi possível a criação das federações. Nós, por exemplo, do PT, nós somos uma federação desde a última eleição, junto com o PCdoB e com o PV. A federação, ela concorre junto como um partido político e ela tem que ter identidade programática e tem que durar toda a legislatura. Sabe qual é a mudança que fizeram agora? Os partidos políticos não têm que mais cumprir as cotas de 30% de mulheres. Fica na federação. Então, por exemplo, o PT pode não cumprir os 30% porque o PCdoB, ou vice-versa, vão colocar mais mulheres. Isto aí vai propiciar que partidos não elejam nenhuma mulher, por exemplo, o que nós já tínhamos superado. E mais, de outro lado, o fundo partidário também tem aí mudanças no uso do recurso. Não é possível, nós querendo mais transparência, eles estão liberando movimentação via Pix, vocês sabem como é difícil controlar. Estão autorizando despesas pessoais de candidatos com fundo público. Compra e aluguel de veículos, nunca se pôde comprar veículos com dinheiro de fundo partidário, gente. Imaginem
serviços de segurança pessoal, como é que vai explicar isso, além de estimular e permitir, então, o investimento individual com maior percentual? Pois então, eu quero falar um pouquinho mais do tema das mulheres nesse finalzinho, né, gente? Nós temos cotas desde 1997. Nós passamos de 10% da representação feminina em 2018 e 2022, quando também se exigiu cotas no financiamento. 30% na lista, mas 30% nos recursos também. Mas como não garante a vaga, nós temos 900 câmaras municipais no Brasil que não tem nenhuma mulher. E temos 5 estados que também não tem nenhuma deputada estadual. Bom, com esta mudança da regra aí, podemos piorar a situação da representação das mulheres. É hora da gente exigir que o Congresso Nacional faça o debate com a população brasileira sobre qual a regra do jogo para eleger seus representantes. Fazer reforma assim, gente, é desrespeitar a soberania nacional. E a gente vai lutar para reverter isso no Senado.